Mano John contou para Tomo que após ter se declarado, ele foi até a casa dela pedir a mão dela para seus pais. E a mãe dela aceitou tranquilamente. Já seu pai disse que só permitiria se John o ganhasse em um duelo de karatê. E isso deixa a Tomo furiosa, que logo vai correndo para casa. E com um olhar cheio de ira, ela puxa seu pai pela camisa e pergunta o porquê ele não deixou que John a namorasse. E então ela se vira, e com um olhar cheio de tristeza, ela diz que o odiava. Passado alguns dias, John vai ver como a Tomo estava, mas quem o recebe é sua mãe, que diz que ela não queria ver ninguém. Porém, ele poderia aproveitar para tentar derrotar Goro, que parecia estar vulnerável, mas John recusa, já que também não parecia estar no clima para lutar. Na volta das aulas, John encontra a Tomo e a chama para conversar e logo pede desculpas. E diz que não queria a deixar irritada, porém, caso ele passasse a vida inteira sem conseguir derrotar o pai dela, isso significaria que eles não iriam poder ficar juntos. Mas isso só irrita ainda mais a Tomo. E no final daquele dia, John diz a Tomo que iria enfrentar o pai dela naquele mesmo dia. Então ele tenta surpreendê-lo, mas não dá certo. E logo ele o desafia para o duelo. John sabia que estava em desvantagem e não conseguiria derrotá-lo. Porém, ele chama reforços que apenas acenando ela já o desestabiliza. Mas enquanto isso, Tomo estava no meio de seu treino. Até que Misaki diz que ela deveria estar com John, pois a coisa que mais o motivava era ela. E isso a faz se empolgar. Então ela sai correndo, cruzando aquela cidade como se fosse um jato. Enquanto isso, na casa dela, John estava tomando uma surra. E após ele cair no chão e ver que a Tomo estava lá, John questiona o que ela estava fazendo ali e a Tomo responde que ela queria tanto quanto ele que os dois ficassem juntos. Então ela estaria ali com ele, independente de quantas vezes ele caísse, e pelos olhos dela, John percebe que Tomo estava falando sério, e isso o motiva. Então ele chama Goro mais uma vez e percebe que Goro estava dando golpes abertos, e ele poderia usar isso a seu favor, mas na prática era bem mais difícil. Porém, John não se abala e corre na direção dele, e por milímetros ele desvia do golpe de Goro, e ao fundo Tomo vibrava, pois finalmente John conseguiu a brecha que precisava, e usando toda a sua força, ele acerta um soco em Goro, que o desestabiliza, e encosta a ponta de seus dedos no chão, tornando John o vencedor daquela disputa. Logo, a Tomo corre para os braços de John e comemora. Após isso, Tomo diz que finalmente estava liberado o beijo entre eles, mas John a interrompe e diz que a amava, e em seguida a pede em namoro, e como resposta, Tomo o puxa e lhe dá o tão esperado beijo.